Olá pessoal, vou gravar umas aulas sobre sobre derivada. Vou apresentar a definição, vou fazer alguns exemplos, depois vou apresentar algumas regras. E aí vou indicar alguns exercícios para que vocês possam resolver, né? Os tutores vão estar nos horários do estudo dirigido ao longo da semana para ajudá-los aí na resolução dos exercícios, né? Primeiro, a derivada, né, de uma função num ponto, a gente vai estudar a sua interpretação geométrica, né? Ela é vista como o coeficiente angular da reta tangente à função naquele ponto. Então, quando você está calculando a derivada, você está calculando a derivada de uma função. Então, naquele ponto onde você está calculando a derivada, você está calculando o coeficiente angular da reta tangente àquela função naquele ponto. Entender isso aqui é entender o conceito de derivada. Então, vamos por partes. Coeficiente angular da reta, né? O que é o coeficiente angular da reta? Quando a gente tem uma equação da reta, isso aqui é uma equação da reta. É a equação que a gente chama de equação reduzida, quando a gente isola o y. X elevado a 1, isso aqui é a equação que a gente chama de equação da reta, né? Na equação da reta, esse m ele é chamado de coeficiente angular e esse n é chamado de coeficiente linear. Então, quando eu falo coeficiente angular da reta, eu estou falando do valor do m, que acompanha o x. Esse m é o coeficiente angular da reta. Se for reta tangente, a função no ponto, esse m vai ser a derivada. Então, isso aqui vai ser a derivada desde que essa reta seja reta tangente à função, certo? Agora, como encontrar esse m aqui? Então, vamos lá. Então, como encontrar o coeficiente angular da reta? Como encontrar o valor de m, né? Essa que é a pergunta. Então, eu fiz aqui uma função qualquer. Imagina que a função que a gente está calculando, trabalhando com ela, é essa aqui, certo? Então, nós vamos derivar essa função num ponto x. Aí eu vou traçar aqui, então ponto x, esse aqui é x, aqui a imagem dele é o f de x. Para a gente entender melhor isso aqui, eu vou pegar um outro ponto. Aqui é o x, eu vou andar h nessa direção, vou pegar um outro ponto aqui que é o x mais h. A imagem dele vai ser o f de x mais h. Então isso aqui é x, aqui a imagem dele é o f de x. É substituir na função o x pelo valor que eu tiver aqui. Aqui eu andei h, então por isso aqui ficou x mais h. Né? A imagem dele é o f de x mais h. Vamos imaginar agora uma reta aqui, passando por esses dois pontos, né? E vamos trabalhar um pouco sobre essa ideia do coeficiente angular da reta, certo? Eu fiz aqui uma extensão da reta. A reta é essa aqui e ela continua aqui, continua aqui. Se a gente prolongar o eixo x aqui, essa reta vai formar um ângulo com o eixo x, né? Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. O m, que é o coeficiente angular, o nome já diz, angular, ele está associado a esse ângulo aqui, Então, esse m, ele é nada mais, nada menos do que a tangente desse ângulo de inclinação. Então, o coeficiente angular de uma reta é a tangente do ângulo de inclinação, né? Tem a tangente desse ângulo aqui, A gente pode falar que é a inclinação da reta, né? Então, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo que a reta forma com o eixo x, né? Tá, mas como que a gente vai calcular o valor do m se eu, por exemplo, não conhecer o valor do ângulo? Se eu conheço o valor do ângulo, é mais fácil. Por exemplo, se o ângulo é 45, tangente de 45 é 1. Né? Se o ângulo é 30, calcula a tangente de 30. Se o ângulo é 60, calcula a tangente de 60. E se eu não tenho o ângulo, como que eu vou calcular o valor do m, sabendo que o m é a tangente do ângulo? Então, observa o seguinte, isso aqui é o eixo x, né? Vou fazer uma outra reta aqui, paralela ao eixo x. Então, aqui é o eixo x, essa é uma reta paralela com o eixo x. A gente estuda lá no 7º ano do ensino médio, do ensino fundamental, que esses ângulos aqui, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são iguais. Então, eu tenho essa reta cortando duas retas paralelas, que é o eixo x e essa reta. Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui. Então, calcular a tangente desse ângulo é a mesma coisa que calcular a tangente desse ângulo aqui, né? Então, nós vamos calcular o m através da tangente, né? E pensando o seguinte, olha só, observa esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo, que aqui é um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, a tangente ela é calculada como a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, se eu dividir esse valor por esse valor, eu tenho a tangente do ângulo. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui está a função, mesmo desenho do anterior. Então, nós vamos calcular o valor do m. E o m é cateto oposto. O cateto oposto é esse valor, sobre cateto adjacente, que é esse valor.
Mas qual que é o valor disso aqui e qual que é o valor disso aqui? O valor disso aqui ó, é f de x mais h menos f de x. Por quê? F de x mais h é essa distância que vai daqui de cima até aqui embaixo. F de x é a distância que vai daqui de cima até aqui embaixo. Se eu faço isso tudo menos isso aqui, vai sobrar só esse pedacinho que eu quero, que é justamente o f de x mais h menos f de x. E esse aqui, ó, qual que é o valor daqui até aqui? Observe que aqui é x, para chegar aqui eu andei h. Então é x mais h menos x, que é igual a h. A distância desse ponto até esse ponto é h. Ou seja, cateto oposto, f de x mais h menos f de x, cateto adjacente, h. Então isso aqui é a tangente desse ângulo, então é o coeficiente angular da reta. Então isso aqui é o coeficiente angular da reta. Só que essa reta é uma reta secante, ela não pega só nesse ponto, ela pega nesse ponto aqui também. Então como ela pega nesses dois pontos, ela não é a reta tangente, né? Então olha só, vamos observar aqui. Então a reta que a gente está trabalhando, né, ela é uma reta secante que ela passou por esse ponto e por esse ponto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou arrastando ele na reta, na curva. Vou aproximando ele aqui, ó. Aí quando ele chegar aqui, a reta vai passar nesses dois pontos. Então ele estava aqui, arrastei ele, levei para cá. Vou arrastar ele um pouquinho mais, ó, para cá. Vou arrastar um pouquinho mais, ele vai vir para cá. E assim vai. Observa que a minha reta, ela vai se movimentando. E aí, ó, eu tenho dois pontos, aqui eu tenho dois pontos, aqui eu tenho dois pontos. Mas observe que esse segundo ponto está se aproximando de x, até chegar ao ponto em que eles vão estar praticamente juntos. Então, no lugar de ter dois pontos, eu vou ter um ponto só. Então, à medida que eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou arrastando ele, ó, ele vai se aproximando do outro ponto. E aí a reta, que é uma reta secante, vai se transformando em uma reta que é uma reta tangente. Agora, o que é arrastar esse ponto sobre essa reta? É fazer com que o h diminua. O que é o h? O h é a distância entre os dois pontos. Se o ponto está aqui, né, a distância entre eles é essa. Se o ponto está aqui, a distância entre eles é essa aqui, já é menor. Se o ponto está aqui, a distância entre os dois já é menor. Então, à medida que esse ponto vai se arrastando aqui na nossa curva, o h está diminuindo. Como eu vou continuar fazendo esse procedimento, o h vai tender a zero. E aí, esse m ele vai ser calculado através de um limite, a partir do momento que eu vou transformando uma reta que é secante em uma reta tangente. Então, eu vou fazer isso com h tendendo a zero. E isso aqui é o que a gente chama de coeficiente angular da reta tangente, né? Então, o coeficiente angular da reta tangente, quer dizer, o valor do m, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. E isso aqui é a forma de calcular a inclinação da reta tangente ou calcular a própria derivada.